Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos retomar o projeto com Quarkus, fazendo integração com uma API de filmes. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com persistência, utilizando o Panache. Então vamos para o vídeo. Para quem não chegou a ver, esse aqui é o projeto de integração da API. Então esse aqui é o Swagger que nós configuramos no último vídeo, certo? Então eu vou fazer o teste aqui, colocar, por exemplo, Cidade Invisível. E ele trouxe aqui o filme, ó, uma série de TV, né? Se eu pegar aqui essa foto e colocar aqui, eu tenho Cidade Invisível, muito legal, bacana. Então, qual é o objetivo de hoje? Nós vamos trabalhar com o Panache. Antes de a gente entrar no Panache, bora entender como é que vai ficar a nossa modelagem. Hoje, nós temos uma API de filmes onde traz algumas informações do filme, como imagem, o nome, o tipo, se é um filme, se é uma série, né, o ano, o ranking dele e assim por diante. No outro lado também nós vamos ter uma entidade usuário, onde esse usuário vai poder classificar os filmes, informar que ele deseja assistir ou que ele já assistiu aquele filme. Tudo bem? Então imagine essa tabela de filmes, onde eu vou ter todas as informações referentes aos filmes. O ID, o nome, esse IMDb ID é o ID do repositório do IMDb. Tem as imagens e outros atributos. Nós vamos ter também uma tabela de usuários, onde eu vou ter o ID do usuário, o nome, o e-mail e a senha dele. O que eu preciso fazer agora a gente precisa unir essas informações. Então eu posso dizer que um usuário ele pode classificar um filme, pode informar que ele já assistiu aquele filme ou que ele tem desejo de assistir. Então ele pode classificar. O usuário vai ter informações referentes àquele filme. Então eu não posso colocar essas informações na tabela de filmes, porque essa entidade ela tem relacionamento com filmes e não com o usuário. E muito menos eu coloco essa informação de que o usuário, por exemplo, assistiu Cidade Invisível, né, e que ele gostou, deu nota 5, então ele já assistiu, deu nota 5 para ele. Eu não posso botar isso aqui, não faz sentido. Então, para isso, eu preciso criar um relacionamento entre as duas tabelas. Então, eu tenho a tabela de filmes, a tabela de usuários, e aqui nós vamos surgir uma terceira tabela que eu estou chamando aqui de usuário filme, user movie, certo? Onde nessa tabela vai ter o ID do usuário, o ID do filme, qual foi a nota que o usuário aplicou para aquele filme, né? Se ele deseja assistir ou não aquele filme e se ele já assistiu. Inclusive, você pode criar outros campos. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Então, nós temos essa tabela intermediária. Aqui sim, aqui eu tenho informação de que o filme 1, né, o filme 1 para o usuário 3, ele deu a nota 5, não está mais na lista dele para assistir, mas ele já assistiu. Né? Ele já assistiu esse filme, então ele não quer ver de novo. Tudo bem? E assim por diante. O usuário 2, no filme 1, ele deu a nota 3. Então, foi mais ou menos o filme 3 ali, mas mesmo assim ele está na lista que ele quer assistir de novo e ele já assistiu, tá? Nós vamos até criar uma regra depois para dizer o seguinte, ó, só pode dar nota para o filme quem já assistiu o filme. Tudo bem? Isso é uma regrinha que a gente faz lá na frente. Então, vamos para o código. Então, vamos agora na documentação do Quarkus para saber como é que ele trabalha, como é que nós vamos fazer a configuração do banco de dados, né? Do banco de dados, de persistência e assim por diante. Então vamos lá, então digita aqui Quarkus ORM Panache. E é exatamente essa documentação que nós vamos seguir, tá? Vale a pena você ler depois. Então, basicamente ele fala aqui que eu tenho que adicionar essas duas dependências do projeto. Então vou copiar do jeito que está aqui. Eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia adicionar através da linha de comando. Poderia ser assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso projeto. Deixa eu parar ele aqui.
Então eu posso adicionar aqui, ó, mvn quarkus add extension, já tem aqui uma linha copiada, certo? ORM Panache, só que eu quero duas, eu preciso do driver para o Postgres também. Então eu adiciono aqui, certo? Legal, eu esqueci da vírgula. Então adicionei a extensão do Hibernate ORM Panache e a do driver JDBC do Postgre, ok? Então vamos para a configuração do banco de dados no projeto do Quarkus. Seguindo a documentação, nós vamos aqui no Application Property e vamos adicionar essas linhas aqui. Então, Application Property, certo? Eu vou deixar essas opções do Swagger para cá para baixo. Então, eu vou configurar aqui o tipo do banco de dados, né? O Postgres mesmo. Eu vou chamar aqui de Postgres. Postgres e Postgres. E o nome vai ser MovieDB. Pode ser assim, pode ser MovieDB. Vamos agora começar a configurar as nossas entidades do banco de dados. Então lembra lá que nós tínhamos a entidade filmes e usuário e vamos ter esse relacionamento entre elas. Então a primeira classe que nós vamos criar, eu vou criar aqui uma pasta. Eu vou criar aqui um package, eu vou chamar de, pode ser model, pode ser entity, pode ser entidade. Nós vamos criar a nossa primeira classe, que vai ser a classe de filmes, movie. Vamos começar a fazer o mapeamento do JPA, né? Então, eu coloco entity. Deixa eu ver aqui. Não atualizou aqui as dependências. Vamos ver se o nosso POM XML está atualizado. Pode ter acontecido algum problema. Aparentemente está aqui, ó, Quarkus ORM Panache, ok. Entity, tá aqui. Estava faltando só atualizar. Eu vou também criar aqui o nome da tabela, vou definir. Isso é bem comum quando você trabalha com banco de dados, está numa equipe. Geralmente o padrão, a nomenclatura do banco de dados é diferente de classe, por exemplo, né? Não vai ser movie com letra maiúscula. Possivelmente ele tem um padrão que define lá, né? Às vezes tem alguns locais que trabalham com TB, underline, o nome da entidade e assim por diante. Então eu vou colocar aqui movie, que poderia deixar aqui que também funcionaria. E vamos adicionar nossos atributos aqui. Lembra que nos vídeos anteriores eu tinha comentado que nós poderíamos fazer, por exemplo, um extend Panache Entity Base, por exemplo, né? Onde o Entity Base ele já te traz algumas informações, ele já te traz, por exemplo, o ID. Você não precisa declarar os atributos como private, pode declarar ele como público, que na hora da compilação automaticamente ele já faz essa conversão, tudo bem? Mas não vamos trabalhar assim. Mas no nosso exemplo nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, tudo bem? Mas isso aqui é uma opção, não tem nada de errado, pode ser um caminho a ser feito, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é serializable. Vamos começar aqui com ID long. Isso aqui vai ser um ID generate value. Eu vou colocar aqui um strategy para que seja gerado a chave primária. Vamos adicionar aqui, esse também é um passo opcional, eu posso colocar o mapeamento aqui ou não, mas eu vou colocar string name, string IMDb ID. Esse IMDb ID é o ID lá da tabela do IMDb, né? Ele trabalha com TT, aí por exemplo 00034, então ele tem um padrão, né? E eu vou considerar esse ID, mas eu também vou ter um ID aqui, né? Eu vou criar aqui um ID no nosso banco para ficar independente. Então
Acho que ele não muda esse ID, mas se mudar, se acontecer alguma coisa, eu tenho como... eu não fico amarrado a esse ID dele, né? Então, se ele muda o tipo, alguma coisa, não tem problema, bastaria atualizar aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso controle, o nosso ID. Então, eu vou colocar aqui a imagem URL, certo? Private, aqui eu vou colocar o qualifier. Isso aqui é o que diz se ele é seriado ou não. O long é o rank, né? Quanto é que ele está sendo avaliado no... qual é a quantidade de... Na verdade, em qual posição que ele se encontra no IMDb. Aqui nós vamos ter string, o staff, então quem participou do filme, quais foram os atores, né? Quais foram os atores. E por fim, nós vamos colocar aqui long year. Então, qual foi o ano do filme? Como eu falei para vocês aqui em cima, no caso da tabela acabou ficando com o mesmo nome, mas, por exemplo, aqui, talvez lá na empresa de vocês ou em algum projeto, aqui você tenha que o nome do atributo, né, que vai ser lá, uma quantidade vai ser um pouco diferente. Então, aqui eu defino column name, né, e eu digo que ele é IMDb ID, assim. Aqui, por exemplo, poderia ser image URL. Esse aqui é igual, qualify, rank, não precisa mapear, tudo bem? Isso aqui é opcional. Vamos criar nossos getter setters. Poderíamos criar a medida que caso a gente precise criar, sim, poderia fazer isso. Isso é até uma sugestão para o seu projeto, né? Você pode criar construtores, né? Só cuidado para não colocar muitos atributos num construtor, né? Então, até 3 atributos, ok. 4 ali tem que ter uma justificativa legal. 5 tem que ter uma super justificativa. Então, a ideia é que você não coloque vários atributos, isso pode confundir um pouco. Então, vamos lá. Então, fizemos aqui, declaramos aqui a nossa entidade de filmes. Eu vou implementar aqui o equals hashcode aqui que o IntelliJ me dá. Eu quero só o ID, quero que ele referencie só o ID mesmo. O suficiente, pronto. Então está criado aqui, ok? Vamos tirar esse import. Agora vamos para a entidade de usuário. User. Bem parecido. Vamos começar aqui com ent, o table, certo? Aqui vai ser users. Eu não consegui criar no Postgre uma tabela chamada user, certo? Ele está dizendo que é uma palavra reservada, né, que são para os usuários do Postgre. Eu não consegui, então ele ficou como users mesmo, ok? Tá, então a nossa tabela lá, ela vai ficar desse jeito aqui. Poderia ter dado outro nome aqui, poderia, né? E isso fica a seu critério. Eu acabei colocando users, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Do mesmo jeito aqui, eu vou até copiar isso aqui para não me estender muito. Vou copiar essas duas. Então, o usuário, ele tem o ID, do mesmo jeito nesse strategy identity, o name. Aqui nós vamos ter o private string email e o private string password. Ctrl N, vamos fazer o nosso getter and setter. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar o hashcode, vai ser só no ID também. Então, nós já fizemos o mapeamento para a entidade de filmes, fizemos o mapeamento para a entidade de usuário, para a tabela de usuário. Vamos agora fazer a intermediária, certo? Nós precisamos agora da tabela user movie. Vamos lá. Então, de novo, Ctrl N, vamos chamar aqui de user movie. Aqui na user movie também mesma coisa, @entity,
né? Nós estamos mapeando isso aqui com uma entidade, ok? O nome da tabela, ele vai ser name user movie, mesma coisa, vamos aqui implement serializable. Aqui já tem uma diferença para o mapeamento. Se a gente lembrar como é que estava o modelo, como é que estavam as tabelas, eu tinha o usuário e o filme, né? Eu tinha o usuário ID e o filme ID. No mapeamento do Hibernate, né, do JPA, você trabalha com o que a gente chama de chave composta. Isso é uma chave composta, na verdade, do banco de dados, e eu preciso representar aqui da mesma forma. Para isso, então, eu vou criar uma entidade que vai ser user_movie_pk, né, um primary key, porque é uma chave composta. Vamos criar logo, vamos ter aqui pode ser assim, um protected user_movie_pk, certo? User_movie_pk, mas vamos adicionar os outros atributos. Lembra que eu tenho o ID do usuário, ID do filme, e eu tenho alguns atributos em que relacionam o usuário com aquele filme. Se ele já assistiu, qual foi a nota dele, se ele ainda quer assistir o filme, certo? Então, vamos colocar aqui private int rate, é a nota do usuário que ele está atribuindo aquele filme. Aqui vai ser um boolean. Eu vou chamar aqui de watch list, mas fica à vontade também, tá? Watch list, private boolean, vai ser is already watched. Ok, pode dar também qualquer nome aqui. E por fim nós vamos também, esse aqui é um passo opcional, mas eu vou pegar aqui, eu vou fazer um relacionamento com a tabela de filmes também, além do que está ali em cima, mas eu quero buscar aqui movie, então vou fazer aqui um join column, certo? O name vai ser movie ID. Eu quero fazer um reference column para ID. Insert por false. Update por false também. Isso aqui é para representar. Nesse relacionamento existem vários filmes relacionados com. Eu não vou fazer isso com o usuário, eu vou fazer apenas com o filme. Aqui, minute one, é o suficiente. Então aqui agora a mesma coisa. Vamos criar os nossos getter e setters. E eu vou criar também aqui o equals hashcode. Vou criar só do primeiro também, só da nossa PK. Na verdade nem precisava, eu posso deixar esse equals hashcode lá. Então vamos fazer isso, não tem problema. Vamos criar aqui a nossa entidade. Então eu vou chamar aqui de user_movie_pk. Mesma coisa aqui, nós vamos para o implement serializable. Aqui também ele vai ser, agora muda a entidade, então como ele já está mapeado aqui na tabela de user_movie, ele passa a ser um que a gente chama de embeddable, acho que é assim que se fala, tá? Ou seja, ele está contido, né? Ele está dentro dessa tabela. É como se eu pegasse o conteúdo daqui e explodisse aqui, né? Então eu estou expandindo esse conteúdo aqui, tá? Então essa seria mais ou menos a ideia. Então vou continuar aqui, private long user ID, private long movie ID. Aqui eu tenho column. Lembra que eu preciso declarar porque o nome da coluna ela é user ID e aqui vai ser name movie ID, certo? Vou declarar o get setter, ok? Basicamente isso, acho que nós concluímos a modelagem. Certo, então acabamos aqui a modelagem, já fizemos a configuração, já adicionamos tanto as dependências quanto a configuração do banco de dados. Agora vamos voltar para o nosso Movie Resource.
Então, no Movie Resource, essa parte também ela é opcional, mas eu não gosto que esteja tudo misturado, tá? Quando você começa a ter algumas lógicas aqui, ou seja, eu estou chamando uma API direto do meu resource, eu estou fazendo a configuração da API, né, da API que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo integração diretamente aqui do resource, eu não acho interessante. Eu acho que deveríamos separar isso. Então vamos começar a fazer isso agora. Eu vou criar aqui um outro pacote que eu vou chamar de service. Pode ser business, pode ser a regra de negócio, certo? Então aqui que eu vou concentrar as regras de negócio. Então, Ctrl N e vou chamar de Movie Service. No Quarkus a gente tem que anotar ele como Application Scoped, nesse caso, existe Singleton e outros, mas nesse caso é Application Scoped. Então o objetivo agora é trazer, eu vou levar essas informações aqui, essas configurações, API, tudo para a nossa camada de serviço. Eu vou deixar nosso resource mais limpo. Então eu trago para cá essas configurações. E aqui agora eu faço uma chamada para, eu vou fazer aqui um inject, né? Para Movie Service. Ok. E vou adicionar aqui, ó, por enquanto vai ser nesse return, no return vai ser o nome do método que eu vou criar aqui, que vai ser search. Então, search e, a princípio, eu vou mandar a query, né? Qual foi a consulta que eu fiz? Vamos criar aqui esse método lá. Então, pronto, criei. Então, aqui eu já trouxe as configurações, né, onde ele vai pegar isso aqui lá no arquivo de propriedade. Aqui eu estou injetando o nosso REST Client, certo? Então, aqui na nossa API, no IMDb API REST Client, o que essa API devolve hoje é o Movie IMDb. Deixa eu fechar aqui essas outras janelas. Então, o que ela devolve hoje é o Movie IMDb. Depois que fizer a pesquisa, eu vou armazenar essas informações, né, nessa entidade Movie IMDb. E nós vamos agora salvar essa informação no banco de dados. Então, para isso, nós adicionamos aqui o Movie IMDb.description, é uma lista que vem de filmes, né? Eu vou fazer aqui, pode ser um for each, você pode fazer um for normal também, tanto faz. Então, aqui eu digo movie. Opa. E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou agora transformar esse resultado que nós buscamos do IMDb para salvar essas informações dentro do banco de dados. Então eu vou pegar a nossa entidade movie, nossa entidade mesmo, não é do IMDb. Então eu vou criar agora um movie repository, ok? Então vamos criar um novo pacote que eu vou chamar de repository. Ctrl N, Movie Repository, mesma coisa, Application Scoped, e nós vamos implementar, Implements, Panache Repository. Nós vamos passar aqui Movie, que é o nome da nossa entidade. Então nós vamos agora criar vamos listar todos os filmes, então, ou seja, eu vou percorrer todos os filmes da nossa. Eu quero descobrir se ele já foi, se ele já está salvo ou não, se ele já foi salvo ou não. Eu posso muito bem também, a cada momento, fazer uma consulta com Find, é uma opção também, tudo bem? Eu vou fazer aqui diferente, eu vou trazer a lista de filmes para que a gente possa comparar. Tudo bem que se tiver muitos filmes talvez seja um problema, né? Mas por enquanto eu vou fazer assim, a gente pode mudar no futuro. O ideal, eu acho que é buscar direto o filme, busca o ID dele para saber se já está cadastrado, né, ou não. Eu vou colocar aqui como uma opção e depois a gente muda se for o caso. Então, eu vou colocar aqui list, movie. E aqui nós vamos fazer um return. List all. De fato, talvez isso aqui não seja uma boa ideia, porque se tiver uma quantidade muito grande de filmes, pode acabar onerando a nossa aplicação. Então, o ideal é que eu vá buscando, cada vez que
por exemplo, o que acontece? Quando eu vou na lista do IMDb, ele traz uma série de filmes. Então, quando eu digitei Cidade Invisível, tem alguns filmes com nome parecido, né? Ele faz uma busca que ele chama, se eu não estou enganado, de homônima, não sei como é que pronuncia, mas se você colocar algo parecido, por exemplo, como Cidade ele vai buscar tudo que está parecido e relacionado com esse termo de pesquisa. Então, nós já criamos aqui o nosso repository. Vamos agora declarar ele no nosso service. Então, mesma coisa, ó, inject move repository, certo? Vamos importar. Aqui eu faço um find. Do jeito como eu estou pensando, realmente vai onerar trazer todos os filmes, então talvez seja melhor a gente, por enquanto, eu vou deixar esse list all, por enquanto, para se a gente quiser um método para retornar, né, a gente pode até de repente colocar uma limitação, uma paginação aqui, mas eu vou deixar isso para depois, talvez em outros vídeos para frente, tá? Eu vou deixar aqui o list, mas eu mudei de ideia aqui, então eu vou colocar aqui um find all, um find by IMDb-ID. Esse daqui é o que me garante que o filme é o identificador lá do IMDb e para verificar se realmente tem aqui na nossa base. Tudo bem? Então, m.getIMDb. Vamos criar esse método. Como é que vai ser? Ele vai ser um return find e aqui vai ser IMDb ID, vírgula, IMDb, ponto. Pode ser aqui o first result. Então, eu vou verificar se tiver, já traz essa informação logo para poder fazer uma comparação. Então, eu posso fazer uma verificação para ver se esse filme retornou aqui, né? Eu poderia chamar isso aqui de movie database, alguma coisa assim. Então, eu verifico aqui, ó, se movie database foi igual a nulo, então, ou seja, ele não está salvo no nosso banco de dados, né? Eu adiciono isso aqui a uma lista. Eu quero adicionar isso aqui a uma lista, então adicionar o M. Ou seja, porque esse filme não é novo. Então, recapitulando, vamos fazer a busca no IMDb, então ele traz uma lista de vários filmes. A partir daí nós vamos varrer essa lista, então eu vou lá no banco e pergunto se aquele filme já está cadastrado na nossa base de dados. Se não tiver, então ele vai adicionar numa outra lista para que a gente possa cadastrar em seguida. Vamos criar aqui uma lista movie, então vai ser movies, pode ser uma array-list mesmo. Vamos adicionar esses filmes que não estão cadastrados no banco, vamos adicionar eles aqui na nossa lista para cadastrar em seguida. Eu preciso cadastrar o filme que veio da API no nosso banco de dados, só que eles são entidades diferentes, certo? Como nós podemos ver aqui, ó, é bem diferente, inclusive. Então, eu tenho que criar uma forma de um adaptador, ou então eu poderia utilizar, por exemplo, MapStruct ou Model Mapper, ou outros que tem, né? Aqui nós vamos criar na mão mesmo. Então, eu posso fazer assim, ó, new movie, e posso passar aqui, pode ser um construtor, name. Então, vamos criar aqui um construtor padrão. Vamos criar um construtor com todo mundo. Eu já vou retirar aqui os atributos. E vamos criar aqui um construtor padrão, sem nada. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos colocar movie IMDb, ok? Então, o nosso service aqui, ele tem um construtor que recebe o movie IMDb. Na verdade, ele é uma lista de description, na verdade. Então, ele vai receber essa lista aqui, ó, description IMDb. E aqui nós vamos fazendo a correlação deles. No caso, não vai ter ID, então aqui vai ficar assim, ó, name, IMDb ID, imagem, get URL, qualifier, o rank,
whose staff you wear. Eu quero lembrar que existem outras formas de fazer exatamente isso aqui, tudo bem? Tem outras formas, então, como eu falei, pode ser um model map, um map struct e outras formas que tem para fazer isso. Vamos continuar aqui. Então, eu adicionei. Então, agora eu estou listando, né? Faço aqui o for, verifico se tem. Se não tiver, ele adiciona numa lista. E a partir dessa lista, nós vamos fazer o quê? Move repository.persist e nós vamos salvar essa lista de filmes. Pronto, basicamente é isso. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar o código, eu estava percebendo aqui que a gente pode trazer, né, esse search para cá e podemos separar aqui essa lógica. Porque o que acontece aqui? Aqui nós estamos buscando, fazendo uma busca, então ele vai lá numa API e basicamente a partir daqui é uma regra para salvar no banco de dados, certo? Então o que nós poderíamos fazer aqui é separar essa lógica, por exemplo, vamos extrair um método aqui, poderia ser save to database, ou seja, save movie, e aqui eu posso fazer o retorno dessa lista de filmes e eu não mexo mais na forma de retorno. Então, ou seja, a nossa API a partir de agora, se tiver tudo certo, ela vai estar buscando informação, eu salvo no banco de dados e retorno do jeito que voltou na API. Basicamente o que nós estamos fazendo é um espelho, é uma cópia do que está voltando na API. Por que eu estou salvando isso no banco? A gente pode botar no futuro, por exemplo, de repente fazer algum tipo de estudo, né? Colocar em um Python, alguma linguagem que possa auxiliar para que a gente comece a recomendar filme para o usuário. Então imagina que o usuário vai salvando, vai colocando a nota dele, a gente poderia fazer um estudo em toda essa base e verificar, baseado no filme, no tipo, né, se pode fazer recomendações para o usuário, né? Isso seria uma coisa bem interessante, certo? Então aqui nós estamos fazendo isso. Faço a busca, recupero, salvo no banco de dados, basicamente um espelho do que veio, e faço o retorno dessas informações para a nossa API, ok? Aqui está salvando no banco. Lembrando que é interessante com que a gente trabalha, né? Como está salvando, eu tenho que ter um transactional aqui. Então vamos subir a nossa aplicação para testar Quarkus Dev. Então ele está reclamando aqui, olha, quando eu fui subir, né, fui subir a nossa aplicação, ele está dizendo aqui que não tem um identificador especificado para a entidade user movie. Então vamos dar uma olhada na entidade que eu esqueci. User movie. Ah, sim. Eu esqueci. Quando nós declaramos aqui com esse embeddable, você precisa definir na classe que ela é um embedded ID. Ok? Isso que precisa, eu acabei esquecendo disso aqui. Então vamos subir de novo. E agora ele disse, ó, acabei não configurando, não subindo o banco, né? Ó, ele disse, ó, configuração recusada, né? Então eu não subi o banco de dados, vamos subir. Eu estou utilizando o Docker aqui. Eu vou deixar essa linha de comando no Leia-me do projeto, tá? Mas basicamente é essa linha aqui, ó. Deixa eu abrir o terminal. Então, eu já estou com o Docker rodando aqui. Eu vou adicionar essa linha aqui, ó, Docker Run, Postgres Movie, a senha Postgres, a porta que ele vai... eu preciso fazer esse depara do Docker, que senão minha máquina não vai conseguir enxergar ele. Qual é o local que ele vai salvar na minha máquina? Lembra que o Docker ele é efêmero, né? Então, se ele cair, se não tiver apontando um volume para ele, eu vou perder os dados. Tudo bem? E the Postgres é o nome aqui que eu vou adicionar, o nome da imagem. Vamos baixar aqui ele. Pronto. Olhando agora, ó, Docker PS, ou então Docker Container, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, Docker Container
ls, tanto faz, docker ps, eu consigo ver que existe agora um Postgre aqui. Então vamos abrir aqui o dbweaver, eu vou criar aqui uma nova conexão, localhost, Postgre, tudo Postgre, vamos testar a conexão e está funcionando. Vai dar um finish, só que não tem o nosso banco de dados criado ainda. Quando nós fizemos a configuração aqui pela documentação do Quarkus, ele traz essa linha aqui, ó, Generation, Drop and Create. Okay? Então eu vou deixar por enquanto para que ele fique criando e no futuro a gente remove essa linha para que, na verdade, você tenha uma opção de criar, na verdade, o teu banco de dados com script, né? Existem ferramentas de migração, extensões ou bibliotecas de migração como Flyway, né? O Liquidbase, então que você já vai criando quais são as migrações do teu banco, o que você foi inserindo, alterando no modelo, na tabela e assim por diante, tá? Então eu vou deixar a configuração do jeito como está sugerido na documentação por enquanto. Estamos desenvolvendo, eu não vou me preocupar muito em inserir, depois a gente deixa eu vou colocar um script aqui, um import SQL, e nesse script toda vez que ele for criar a tabela, ele já vem com dados preenchidos. Então vamos subir de novo a nossa aplicação. Vamos ver se vai dar algum erro agora. Ó, exatamente o que eu tinha falado. O MovieDB não existe. Então vamos criar. Vamos aqui no Create. Acho que no nosso Database. Nosso banco de dados. Tá? Pronto, está criado. Vamos rodar de novo o Quarkus. Pronto. Olha o que aconteceu se nós olharmos aqui no log, né? Ele já fez aqui algumas, ó, o relacionamento não existe e etc. Então ele acabou criando. Vamos ver se ele criou o nosso banco de dados. Então, vou adicionar aqui MovieDB, Public, tabela. Olha só, nós temos a tabela de filmes, a tabela de o relacionamento, né, entre o usuário e filme, e aqui a tabela do usuário. Vamos voltar aqui no nosso Quarkus, eu atualizei aqui. Vamos voltar, eu vou adicionar aqui, ó, Cidade Invisível. É uma série muito legal para quem não assistiu. E acabou de dar um erro aqui. Ó, ele está reclamando aqui que a transação não está ativa, né? Então considere adicionar um transactional, certo? Mas aonde que ele está? Move Service. Então, na verdade, eu vou adicionar o transactional aqui. Vamos ver se vai dar certo. Cidade Invisível. Hot Reload do Quarkus é muito legal, né? Então, pronto, ó, olha só. O resultado aqui de Cidade Invisível. E vamos ver o nosso banco de dados como é que tá. Eu vou atualizar. Movie. Ó. Então, ele trouxe 3 cidades invisíveis que não... um deles é a série do Netflix, a outra... É outra coisa aqui, tá? Então, inclusive tem aqui, ó, Cidade Invisível de 2018, 2017, 2021. Essa daqui é a série do Netflix. E o ranking dela tá bem bom. Uma série bem legal. Então, pronto. Então, nós fizemos essa parte aqui do cadastro de... nós podemos, inclusive, na nossa API, na próxima vez em que digitar, por exemplo, Cidade Invisível, poderia ir no banco de dados, né? O problema dessa API é que, apesar dela reconhecer quando eu escrevo em português, eu não estou trazendo as informações regionais, né? Não estou trazendo em português. Isso é um problema. Então, aqui quando salva, né? Então ele vem com Invisible City, porque é o nome comercial, enfim, que o Netflix colocou para outros países. Então isso aqui é um problema. A gente pode, não sei como resolver isso. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos agora criar um retorno, uma listagem de filmes já cadastrados na nossa base, certo? Então vamos aqui deixa eu fechar tudo isso aqui, Movie Resource. Então nós podemos criar aqui, ó, um get path, como tá barra movies, ali em cima já tá get, não preciso fazer aqui, eu vou botar aqui public list movie, e aqui nós vamos usar aquele método que nós criamos, return moveservice.get
list. Então aqui vamos criar esse list. O que nós vamos fazer aqui, ó, return, vocês já aprenderam, né? Então vai ser move repository ponto list all. Pronto. Basicamente isso. Nós percebemos lá na API do IMDb em que ele tem aqui, ó, o rank 1894, 61.000, 309.000 e assim por diante. Vamos agora criar um método que retorne, né, que traga filmes. Vamos criar aqui o método no service. Lá no repositório, mesma coisa. Então vai ser return movie repository e esse list best rated ou qualquer outro nome. Aqui eu vou criar esse método e eu chamo return find rank maior ou igual que valor. Aqui eu chamo parameters with, onde vai ser value ponto list. Esse value que seria aqui, a gente poderia determinar, por exemplo, long value 2000, né, para trazer no rank lá de 2000. Nós percebemos aqui, ó, o Cidade Invisível está em 1894, então eu queria um rank que esteja de 2000 para baixo, por exemplo, que nós temos cadastrado hoje aqui no nosso banco de dados, certo? Então, ok. Basicamente isso aqui eu vou precisar agora definir um path, já senão pode dar conflito, então vai ser path. Pode ser list. Vamos agora para o swag. Então no swag nós já temos a nossa lista de filmes, então vamos lá, buscar, executar, não tem nada, por quê? Porque ele acabou apagando os filmes. Então vamos fazer aqui uma busca. Eu vou colocar agora, vamos pegar Jason. Então o Jason trouxe alguns filmes aqui. Vamos ver se aparece aqui na nossa lista. Ó. Então o Jason aqui está dizendo que o rank dele é 35. Vamos ver aqui uma foto do Jason. Ah, esse é um problema, né? Ele acabou trazendo isso aqui, eu acho que é do Aquaman, eu acredito. Então ele trouxe aqui várias informações. Trouxe inclusive o nome. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver se eu adicionar aqui sexta-feira 13. Ok. Vamos ver a foto. Agora sim. Então sexta-feira 13, tá certinho. Vamos olhar para ver como é que tá a nossa base de dados. Ele apagou Cidade Invisível e trouxe aqui outros filmes. Não sei se isso é nome de filme de verdade, certo? Mas tá aqui então os sextas-feiras 13 aqui embaixo. Então vamos buscar de novo aqui a lista de filmes. Então estão todos os filmes e nós podemos fazer algum tratamento aqui para verificar, ó, se o filme, por exemplo, não tiver uma qualificação, então ele não salva na nossa base de dados. A gente pode fazer isso inclusive agora. Vamos lá então. Aqui no nosso Movie Service eu vou fazer o seguinte. Então se o filme ele não tiver e se o m.getQualify eu quero que ele seja diferente de nulo. Então, eu só vou salvar essas informações, né, onde o filme não tiver no nosso banco de dados e que o qualify dele, que pelo que nós percebemos aqui, é vazio. Isso aqui possivelmente deve ser nome, né? Não sei por que está cadastrado, inclusive está aqui, ó, possivelmente é name. Então, eu poderia aqui nesse IMDb ID, eu poderia não considerar o que fosse NM, mas eu vou deixar por enquanto sem um qualify. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar sexta-feira 13. Já foi, salvou. Atualizei. Agora eu vou colocar
JSON. Vamos adicionar, pronto. Eu já não tenho mais todos aqueles nomes que vieram, eu já não estou mais salvando aqui. Então, o que nós temos até esse momento? Temos a nossa lista, a nossa busca que faz integração com a API e salva já no banco de dados. E nós temos duas consultas aqui, dois endpoints, né, onde eu trago todos os filmes que estão salvos no nosso banco de dados. E aqui a lista do que eu coloquei com a nota de 2000, que tem um ranking até de 2000, então ele pode trazer, certo? No caso não tem. Deixa eu adicionar aqui outro. Vamos lá. Cidade Invisível. Adicionou. Vamos ver se ele adicionou no banco de dados. Adicionou. E aqui agora o rank está dizendo que é 2718. Né? Eu acho que tá aqui, tá 2718. Então vamos aumentar aqui no nosso código, aqui nesse best rated. Então vai ser agora 4000. Se tiver até 4000, então volta. Vamos executar aqui, pronto. Então na nossa lista aqui, né, dos filmes bem avaliados aqui, então tá aqui Cidade Invisível, sexta-feira 13. Então chegou o momento agora de adicionarmos os nossos usuários, né? Já temos aqui 3 de filme. Vamos criar agora um endpoint para fazer o cadastro do usuário. Aqui em Resource, posso criar um User Resource. Então pode ser aqui, ó, um Public. Pode retornar o dado do usuário. Eu vou deixar aqui, eu não vou retornar. Não, eu vou deixar. Vamos retornar aqui para a gente ver aqui um problema. User, tá? E vamos aqui colocar para fazer um create. O que acontece? Para fazer o create do usuário, vamos ver aqui a nossa entidade de usuário. Então, na nossa entidade de usuário, nós temos o ID, o nome, e-mail e password, é a senha, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, pode ser no model mesmo, uma pasta chamada DTO e vou colocar user DTO. Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero levar, por exemplo, eu não quero que o ID, que o usuário, por algum motivo, sete um ID, coloque um ID. Então, eu vou criar aqui um com nome, e-mail e senha. O usuário DTO vai ser isso aqui, bem simples mesmo. Então, aqui eu faço um user DTO. DTO é de Data Transfer Object, né? Ou Data Transfer Object, né? Uma transferência de objeto. É uma forma mais simples, que não representa a tua entidade. Inclusive, pode ter uma mistura. Eu poderia trazer filme e usuário, por exemplo, né? E depois eu vou ajustando para que elas encaixem na entidade que eu possa salvar no banco de dados, por exemplo. Então, estou recebendo o nome, e-mail e senha. Aqui nós precisamos criar path, vai ser users. O ideal é sempre utilizar no plural. Aqui vai ser um post. Vamos criar o nosso service agora, né? Inject user service. Pronto, vamos criar. Nós vamos ter user service, lembrando que ele é um application scoped, e por sua vez nós vamos criar um user repository. O que nós vamos fazer aqui? Ele implementa um Panache repository user. Então, só para recapitular, quando eu implemento, eu trago já alguns métodos como persist, delete, find all, list e assim por diante. Eu já trago, né? Ele é muito similar ao Spring Data JPA. Então, ele já te traz esses métodos que vão facilitar muito o desenvolvimento. Então, pronto. A princípio, eu não preciso implementar nada aqui. É
só preciso importar. E aqui eu preciso de um método para... Vamos ver, eu vou deixar void primeiro, que eu vou chamar de create. Onde aqui eu passo... Eu vou passar, na verdade, o usuário DTO. User DTO. E eu vou fazer um persist. Mas lembra que ele não pode, certo? Ele não vai encaixar aqui. Não adianta eu passar aqui um user DTO, que não vai dar certo. Eu preciso então fazer aqui uma transformação de dados. Poderia fazer exatamente como fiz no Move, certo? Então eu vou fazer aqui new user. Poderia fazer do mesmo jeito. Vou fazer aqui mesmo user set name, então vai ser user dto.get name user.password dto.get password e user email user dto.get email, certo? Então eu estou setando aqui o nome, o e-mail e o usuário. Agora eu já posso passar esse usuário para dentro do persist. Lembrando que eu tenho que colocar aqui como transactional, ou seja, eu passo a responsabilidade para o Quarkus, para o Panache, deixo com que ele cuida disso. E eu vou chamar esse create no aqui. Então eu estou recebendo essa informação. Então eu vou mostrar aqui uma user DTO, um risco que a gente tem aqui, ó. Mas antes eu vou user service create user DTO. Aqui na verdade melhor que fique até um response. Então vai ser o response.ok.int user DTO build. Ok? Vamos ver se a gente consegue criar esse usuário. Não satisfaz a dependência, né? O usuário repositório que não tem qualificador, ou seja, a gente não consegue resolver. Vamos ver o que eu esqueci aqui no usuário. Eu esqueci o application scoped. Vamos atualizar o nosso swag. Pronto. Então agora nós temos o usuário. Vamos criar aqui um usuário. E-mail mp@mp.com, nome Marcos, e a senha aqui vai ser move123. Vou salvar. Olha o que acontece no retorno. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando estiver trabalhando com entidade. Por quê? Porque eu posso acabar voltando uma senha, né? Nós vamos criptografar daqui a pouco a senha, mas eu posso voltar essa senha aqui, né? Tá trafegando de volta na rede, então eu tenho que tomar muito cuidado. Para evitar isso, e vamos dizer que eu queira voltar aqui alguma informação, poderia deixar void aqui, não voltar nada, só dar o status de 201. Na verdade está até errado aqui, porque esse usuário foi criado. O correto é que ele retorne como 201, então aqui vai ser created, ok? Posso até fazer assim, ó, status created. Então, o que nós podemos fazer aqui nesse DTO? Poderia ter, por exemplo, um user response DTO. Aí nesse response DTO, eu só retorno, por exemplo, o nome e o e-mail. Ou não retorno nada. Aí vai, né? Isso você definir, mas eu não retorno a senha ou informações sensíveis, né? Vamos de novo aqui, ó. Eu vou executar. Deixa eu ver se ele já salvou. E eu preciso informar para ele que a resposta que eu vou ter aqui nesse create, poderia aqui retornar, por exemplo, um user response DTO, certo? New user response DTO. Podia só setar aqui por exemplo, o e-mail e o nome, né? E eu passo esse cara aqui
ao invés de passar aqui, ao invés de passar o user DTO, eu passaria esse user response DTO, então eu posso botar aqui o nome também. Isso é só um exemplo, tá? Eu vou remover isso aqui, eu acho que não é necessário. É só um exemplo aqui. Eu queria alertar para esse ponto. Ó. Agora sim. Então eu trouxe só o nome e o e-mail. Imagina que tivesse outros campos no cadastro. Não tem problema. Mas eu vou remover, acho que não tem necessidade disso aqui não. Tá certo? Eu vou remover, acho que o código fica até mais enxuto. Não tem entidade para voltar. E ele já retorna com create. Certo? Então essa classe aqui eu posso apagar. Então vamos cadastrar aqui um usuário, né? Vamos ver se ele está cadastrando aqui no banco de dados. Users. Atualizei, pronto. Então tem aqui 2 usuários. Poderia botar uma regra, ó, não pode ser o mesmo e-mail, né? Isso pode fazer sim, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, deixa o teu comentário para saber se você está gostando dessa série. Tá? Isso dá um trabalho muito grande para fazer. Espero que vocês gostem. Então até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!